Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Sugestões de Ensino no Seminário. Estamos aqui com os nossos amigos Leonel Fernandes e Davi Libânio. Eles têm uma excelente sugestões aí da nosso conteúdo para essa semana. E lembrando, professores, de a gente poder ajudar os nossos jovens a se matricularem no seminário. A gente tem muitos jovens que precisam ouvir as suas aulas, precisam ouvir o Evangelho de Cristo. A gente tem total confiança de que as aulas que vocês preparam, elas podem mudar a vida dos jovens. Mesmo que seja uma aula, eles podem ali ser transformados, podem ser, adquirirem um testemunho sobre um princípio, se aproximarem de Cristo. Então, uma aula que ele assiste pode fazer diferença. Então, o objetivo é ajudar cada jovem a assistir às aulas do seminário. Então, eu vou passar agora o tempo, né, para o Leonel. O Leonel vai falar um pouquinho para nós do conteúdo de terça e quinta-feira, e o Davi Libani vai falar o conteúdo de quarta e sexta-feira. Leonel, o tempo é seu. Ok, obrigado. Bom estar com vocês aqui, amados professores. Nosso conteúdo de terça-feira é uma introdução aos Salmos, né? Então, as sugestões didáticas é para que eles possam compreender, porque nos outros dias nós falaremos de salmos específicos, né? Então, nessa introdução é para que os alunos possam compreender o que se refere a esse livro no meio das escrituras, né? Mas essa lição pode ajudar os alunos a entender melhor a vida, a missão de Jesus Cristo, conforme profetizado nos Salmos. Apesar de ser um livro poético, apesar de ser o que nós consideramos hinos também da época, eles ensinam sobre Cristo, fazem profecia a respeito do Salvador Jesus Cristo, né? Então, a primeira introdução, a primeira sugestão, perdão, ela fala sobre a importância dos hinos, tanto naquela época quanto na nossa época também. Ainda mais com esse novo inário que nós temos sendo confeccionados, né? Ele vai pedir para que você possa escolher algum hino, né? Aqui no caso ele diz sobre Jesus Cristo, né? E depois ele vai começar a fazer algumas perguntas, né? O que aprendemos sobre o Salvador e sua vida com as palavras deste hino? Há algum outro hino sobre o Salvador que tenha um significado especial para você? Em caso afirmativo, por quê? Tá bom? Então, falando da importância da música, de cantarmos a música, de aprendermos a música e louvarmos realmente ao Senhor por meio de hinos, né? Nos aproximarmos de Cristo por meio dos hinos. Então, primeira sugestão, fala sobre a importância da música. A segunda sugestão, ela leva lá para os hinos, para os salmos, né? E ele começa a explorar alguns salmos, né? Então ele começa dizendo, ó, o livro de Salmos é uma coletânea de orações, poemas e hinos que, de certa forma, assemelha-se ao nosso inário moderno. Depois você pode começar a examinar, ele dá a sugestão do Salmo 3, com algumas perguntas significativas aqui também a respeito do Salmo 3. Depois ele continua, depois de avaliar o Salmo 3, ele vai para Lucas 24, para que os alunos possam entender, deixa eu dar um F5 aqui, para que os alunos possam entender que, que o Salvador também falava a respeito dos Salmos. Não é só um livro poético, né? Mas é um livro de profecias a respeito do Salvador Jesus Cristo. E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então, o próprio Salvador falou a respeito desse livro maravilhoso que ensina a respeito dele, e essa citação do Elder Holland eu não deixaria de utilizar se eu utilizasse essa escritura aqui de Lucas 24, 44. Depois, com a pergunta, né? O que você aprendeu em Lucas 24, 44 e com o presidente Holland, por que vale a pena estudar o livro de Salmos? É uma excelente sugestão didática. A próxima sugestão didática, ela faz a comparação dos livros que profetizam, né, dos salmos que profetizam a respeito de Jesus Cristo.
tanto a profecia, tá? Quanto a profecia cumprida. Também é uma ótima sugestão para eles verem que o Senhor inspirou, tá? Aqueles poetas da época, né? Muitos se referem a Davi e a outros também, para que eles profetizassem por meio dos hinos a vinda do Salvador, o ministério do Salvador, o ensino que o Salvador teve é, na, em Jerusalém e nos tempos atuais também. Tem hinos que falam ainda sobre a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Tá? A outra sugestão didática, ela vai falar a respeito da vida do Salvador Jesus Cristo, comparado também com os Salmos, né? O que essa profecia ensina a respeito de Cristo? Por que é importante saber o que você aprendeu sobre ela? E todos os recursos adicionais, ok, vão apoiar a ideia de que os hinos são importantes, ok? Os salmos são importantes e eles ensinam sobre Cristo, profecias referentes à sua primeira vinda e profecias referentes à sua segunda vinda. Então, essas são as sugestões para terça-feira. É com você, Libânio. Obrigado, Leonel. Muito bom. Então, essa introdução é, um de terça-feira que o Leonel acabou de explicar é uma preparação para a aula de quarta-feira, que é a introdução à parte 2 de Salmos. Então, na terça-feira é mais a parte de compreensão e na quarta-feira é mais a parte deles saberem expressar os seus sentimentos de como que eles adoram, como que eles louvam o Senhor. Então, assim, vai ser uma aula, se a gente pode dizer assim, um pouco mais pentecostal ali, ajudar os jovens a saberem como expressar. E isso é importante, professores, porque a gente percebe que às vezes os jovens eles têm um sentimento ali de respeito, de adoração a Deus, mas muitas vezes eles não sabem como expressar isso. Às vezes são um pouco acanhados e a forma como eles se expressam, a forma como eles compartilham isso, vai ajudar eles terem isso um pouco de mais naturalidade, que às vezes eles têm vergonha de orar em público, de prestar testemunho, de compartilhar seus sentimentos. Então essa aula é para ajudar a destravar. Então, na terça-feira eu já ajudaria eles se prepararem e falar, olha, agora vocês entenderam o que são salmos, amanhã vai ser um dia que vocês vão poder compartilhar esses sentimentos. Então, como preparação, peça para que eles ouçam músicas, ou escrituras, citações, até vídeos, coisas que eles consideram sagradas e que traz um sentimento de devoção para que eles possam externar isso na quarta-feira. Então, essas atividades aqui são importantes e fazem até parte da avaliação de aprendizado. Então, é uma aula, você vê no calendário que está em amarelinho ali, que é uma preparação e que daqui 2 semanas acho que vai ter essa avaliação 7 de aprendizado, onde eles vão compartilhar esses sentimentos, né? Então, agora, com essa citação daqui do Elder Davis, vai ajudar eles a entenderem o que significa adorar a Deus. E que é um mandamento importante também, não é só um bom conselho, adorar a Deus, não, é um mandamento também. Então, elevar o coração deles em oração. Teve uma época atrás que eu lembro o presidente Nelson, ele estava pedindo para nós, professores, ajudar os jovens a orar, porque muitas vezes eles não sabem nem os passos da oração e tem algumas certas travas com isso. Então é uma oportunidade maravilhosa aqui na terça-feira. Então essa pergunta aqui faz eles refletirem. Como você descreveria a diferença entre simplesmente frequentar a igreja, frequentar o templo ou frequentar o seminário em comparação com adorar a Deus enquanto frequenta? Então isso vai ajudar eles a entenderem que precisa ter um propósito. Não dá só para ir para a igreja, para o seminário, para o templo, de forma mecânica. Ah, eu fiz um cheque aqui, tá tudo bem. Não, eles precisam encontrar propósito, o senso de entender o motivo pela qual estão fazendo isso. Então, vocês vão poder dar oportunidade para eles compartilharem, trazerem aquilo que aproxima eles de Deus e eles compartilharem seu sentimento. E peça para eles anotarem no seu diário de estudo
esses sentimentos, como ele se sente em relação ao Pai Celestial e Jesus Cristo, e para eles, individualmente, cada um tem a sua forma. Tem jovem que gosta de música, tem jovem que gosta de estar num local tranquilo, quieto, sem nenhum barulho, gosta de estar na natureza, mas o que faz eles terem esse sentimento de respeito, reverência ao Pai Celestial e a Jesus Cristo? Então, que é exatamente isso que diz Salmos, né? O salmista ele reconhece Deus nas pequenas coisas e nas coisas grandiosas também. Então, vai ter essa lição, essa atividade aqui de estudar Salmos 18, de 1 a 6, e eles identificarem aqui. Ao eles identificarem, eles vão poder olhar para dentro deles e identificar também. E tem, se vocês tiverem tempo, tem outros salmos aqui que vocês podem fazer essa atividade, mas eu gastaria mais tempo. Tem esses músicas aqui que pode trazer um espírito muito bacana, mas eu gastaria mais tempo com essa atividade aqui. O restante da aula, eles criarem algo ali no momento. Você pode trazer outros materiais, como papel, lápis de cor, para eles desenvolverem a gente pode dizer, uma arte, desenvolver algo ali que ajuda a expressar como que eles adoram a Deus. Então pode ser usado um lápis de cor para eles desenharem, pode ser um poema que eles vão escrever, ou simplesmente eles prestarem testemunho, mas o momento ali é para eles desenvolverem. Então tem várias opções aqui, como escrever um poema, gravar um vídeo, fazer conexões de objetos, como o Senhor é meu rochedo, o Senhor é minha luz. Então, eles podem desenhar, fazer um trabalho artístico, pesquisar imagens, ou simplesmente escrever seus pensamentos sobre o Pai Celestial. Então, eles podem começar ali, no fim da aula, reserve um tempo para eles compartilharem, mas eles podem continuar isso depois, e depois tem um momento para eles compartilharem. Eu penso que a música é algo importante, professores, que a gente percebe que nem sempre os jovens cantam. Eu sirvo no bispado e normalmente ali de cima a gente percebe que não só os jovens, né, muitos adultos não cantam durante a sacramental, em outros momentos, né? Mas a gente percebe que eles não cantam. Então, de repente é um momento ali de traçar metas para que eles possam estarem cantando. É uma forma de adorar a Deus. Tá bom? Então, esse é o conteúdo de quarta-feira, Leonel. Ok, então o Adam precisa me colocar como co-host novamente, ok? Opa! Enquanto isso, eu vou lembrar aqui, lembrando que a aula de quarta-feira, agora, não, de quinta-feira, ok? Nós vamos falar sobre Salmos 23 e Salmos 24, né? Que são escrituras obrigatórias, tá? Então, apesar de nossas três regiões estarmos incentivando para que os alunos possam estudar todo o conteúdo do bloco, ok? Todo o conteúdo seguindo o Vem e Segue, em preparação para que eles possam abençoar realmente sua vida e se tornar responsáveis pelo seu próprio aprendizado. As escrituras obrigatórias só são o 23 e o 24, lembrando da importância disso também. Então, é, depois da aula de quarta, agora nós vamos estudar salmos específicos, né? O 23 e o 24. Começando no 23, né, que envolve é, esses dois capítulos, né, na aula de quinta-feira, tá? O capítulo 23, né, essa lição pode ajudar os alunos a sentir o caráter eterno do amoroso Cristo por meio da visualização de imagens de escrituras. Então, basicamente, grande parte da aula, ela se concentra nisso. Ao você estudar, você visualizar também aquilo que você está estudando. Então, essa primeira prática aqui, ela vai pegar talvez 50, 60% da sua aula. Eu gastaria tempo nela, porque visualizar aquilo que você estuda é uma técnica que traz o espírito, que abençoa a vida do jovem. Então, ele começa com
com essa sugestão, né, dizendo para você ler Salmo 30:11, que fala da agonia e que fala da libertação dessa agonia também. Então, arrumar gravuras para isso e pronto. E aí, depois de você estudar, ele diz como essas gravuras ajudam a entender o que foi ensinado por Davi sobre Jesus Cristo quando ele disse: Tornaste o meu pranto em dança. Então, ele vai ajudar com a técnica de ver aqui o jovem em pranto e depois uma dança, né? Como isso ajuda você a entender melhor o salmo. E aí ele diz, toda aula se baseia nessa técnica, né? Visualizar é uma habilidade de estudo que cria uma imagem mental a partir de detalhes descritivos nas escrituras. Podemos nos imaginar presentes nos acontecimentos descritos nas escrituras. Então, você ainda pode estar lá visualizando ele sendo o tá de. Como é que é? A gente vai no teatro, a gente vai ver, né? Você tá lá vendo o que está acontecendo. Podemos parar e imaginar frases como tornaste o meu pranto em dança. O próximo passo é ponderar sobre o que podemos aprender com as imagens. Isso pode convidar o espírito à medida que desaceleramos e buscamos entender com a mente e com o coração. Trazer aquilo que você está lendo para a mente e também para o coração. Pondere. Com que frequência você diminui a velocidade do seu estudo para visualizar o que está estudando nas Escrituras? Em sua opinião, como desacelerar para visualizar o que leu pode ajudá-lo a conhecer melhor o Salvador? Uma sugestão fantástica para todos nós, não somente para os alunos, mas para todos nós desacelerarmos o nosso estudo, não lermos menos, né? Mas não temos, eu vou ler 10 capítulos hoje. Não. Visualize, pondere a respeito, coloque na mente, coloque no seu coração. É isso que essa técnica está ensinando. Depois ele vai pedir para que os alunos, essa é a próxima sugestão, visualizem o Salmo 23. Então, ele começa agora com uma aplicação prática, usando o Salmo 23. Primeiro ele usa o Salmo 30 para ensinar a técnica. E depois ele faz com que nós pratiquemos o que aprendemos recentemente, tá? Com o Salmo 23, para que ele possa visualizar o Senhor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? E ele fala das verdes pastagens e tudo mais. Ele usa outras escrituras também, se você quiser continuar, tá? Fazendo essa técnica, né? Reserve um minuto para imaginar ou visualizar um pastor cuidando de suas ovelhas e as protegendo. Em que ocasião você viu as bênçãos semelhantes em sua vida ou na vida de pessoas ao seu redor com aquilo que você imaginou? Um pastor cuidando das ovelhas lá no seu redil. Tá? Então, tem outras sugestões aqui, mas nós temos uma outra aula. Então, eu ficaria somente com essas duas sugestões, tá? Todos os recursos adicionais apoiam o Salmo 23:1, que é para você fazer a sua própria prática. A gente não pode deixar de entrar nos Salmos 24, tá? Porque o Salmo 24, não gastar tanto tempo lá, eu dividiria a aula aí em dois, né? Gastaria 30 minutos ali com o Salmo, no máximo 30 minutos com o Salmo 23 e entraria no Salmo 24. Por quê? Esta lição pode ajudar os alunos a se prepararem para entrar dignamente no templo. E, por fim, habitar na presença do Pai Celestial e de Jesus Cristo. É muito interessante que essa lição vai levar a dizer assim: olha, precisamos nos habituar a frequentar o templo, porque lá é a casa do Senhor e é o próximo passo para entrar na presença dele. Então, com uma vida digna, uma vida limpa, criar essa visão do aluno, que o templo é o meio estabelecido para que a gente possa entrar no reino celestial. É o último passo, ok? Com todas as ordenanças, com todas as coisas que nós fazemos lá. A primeira sugestão, por quê? É entrar dignamente. Não vai falar basicamente sobre o templo, mas vai falar sobre dignidade para entrar no templo, ok? E ele faz essa atividade aqui do sujo ao limpo. Ele até sugere para você levar uma poça de barro mesmo e tudo mais, e melecar lá a sua sala, se você tiver coragem,
tá? E eu faria isso, acho que é uma coisa legal, leva barro, coloca ali numa tigela, não, numa bacia, né, grandona lá, se você tem, faz barro, manda eles é, se melarem mesmo, né? Mas olha aí só, se você é, co- colocasse o pé nesse tapete aqui, né, com o pé cheio de barro. Então, a sugestão leva você a imaginar sobre isso, né? Ninguém suportaria isso, né? E é talvez alguns pecados que talvez alguns podem levar lá para o batistério, que a gente está falando com os jovens, né? E tudo mais, ou para outros locais sagrados do templo, né? Ele começa dizendo como você se sente entrar no templo, como vocês se sentiram se estivessem lameados dentro do templo e por quê? Que lições espirituais podemos tirar desta situação, ok? Então, a primeira sugestão, falando da sua dignidade ou da limpeza que você precisa fazer para entrar no templo. A segunda sugestão, ele fala a respeito daquilo que nós já falamos, tá? Que realmente o templo é o monte do Senhor e é o próximo passo para entrar no reino celestial. E ele utiliza o Salmo 24 também e compara com Isaías para isso, para fazer essa descrição, tá? Ela está bem descritiva aqui, caso você queira utilizar ela, a escritura vai te levar a isso, né? Limpos de mão, limpo de coração, entregue sua alma e nem jura enganosamente para entrar na casa do Senhor, tá? Essa preparação espiritual que ele descreve aqui nessa escritura, você pode complementar com essa outra atividade, tá bom? Para ele escolher qualquer qualquer daquelas dos passos, né, que precisamos ter, ó, precisamos ter limpos de mão. Ok, então eu quero aprender mais sobre isso. Você pode dividir em grupos ou cada um pode escolher um deles, né? O que eu faço para ser mais puro de coração, o que eu faço para não entregar minha alma à vaidade, nem jurar enganosamente, que é esse próprio próximo exercício aqui. E pede para eles escolherem escrituras. É claro que você está calçado aqui com algumas escrituras, caso precise dar para eles, mas para que eles possam entender mais este princípio, os passos para entrar no templo, tá bom? Para entrar puro no templo. Toda o restante, é, esse vídeo aqui fala de um que uma menina faz para entrar no templo semanalmente, né? O horário que ela acorda, a rotina dela, né? Mas ela também nos desafia a que os alunos possam compartilhar suas próprias experiências de sua preparação, é, ou mensal, ou semanal, se vão com os pais, e qualquer coisa assim. Então, a aula de quinta-feira é muito bom nesse sentido, focando no Salvador, aprendendo essa técnica maravilhosa e depois enfatizando a importância de estarmos limpos para entrar no templo. É contigo, Libânio. Obrigado, Leonel. Conteúdo maravilhoso, né? Salmo 23 e 24 realmente é poderoso. E, professores, na sexta-feira a gente vai ter uma aula de preparação para a vida. É sempre bom, como às vezes tem uma ou duas aulas semanais, é sempre bom trazer os alunos para essa programação das aulas. Porque às vezes fala, nossa, mas a gente estava falando de salmos, agora estamos indo aqui, vamos falar de metas. Então, relembrem para eles sobre essas lições de preparação para a vida e da sequência. Na semana passada foi falado sobre o guia Força dos Jovens. Agora é estabelecer metas. E você vê que depois, na outra semana, é nossa identidade e nosso propósito divinos, para que eles entendam essa sequência e eles entendam que não pode faltar, porque quando eles deixam de faltar na aula de quinta, na aula de sexta, eles vão perder um conteúdo e perde também essa sequência que foi preparada ali para que eles possam ter experiências que vão elevar eles. Então, eles entendendo que a definição de metas e a busca de alcançar essas metas vão ajudar eles a se tornarem mais semelhantes ao Salvador. Então é importante que eles tragam, eu pediria para que eles trouxessem o guia Força dos Jovens, para que ali eles possam, e ali o estabelecimento das metas, normalmente
a presidente das moças, o consultor ali dos rapazes já estão acompanhando eles. Então fale para eles trazerem essas metas e de repente é uma oportunidade de trazer também ali a presidente das moças, trazer o consultor dos rapazes para poder participar, para tornar a aula ali ainda mais relevante, né? Porque senão ele vai traçar ali as metas, porque aqui a ideia é que ele já saia com metas. Mas se ele já fez metas ali com a liderança da URM, vai poder misturar e ele fica um pouco perdido. Então é bom unificar e para juntar essas forças. Então essa atividade aqui vai ajudar eles a entenderem hoje aonde eles estão e daqui 3 meses, aonde que eles querem estar. E daqui 1 ano, e daqui 5 anos. Então, eles entendendo que as escolhas que eles estão fazendo hoje vão definir para onde que eles vão chegar. Esse é o propósito da aula, ajudar eles a entenderem, não só focar em metas, mas focar no processo de chegar a atingir essas metas. Então, essa citação aqui do Elder Soares, eu acho que valeria a pena talvez imprimir e colocar ali, porque ela vai dar o tom da aula, de que quando eles escolhem, eles fazem essas metas e colocam o Salvador no centro delas, eles vão ter a ajuda dele nos momentos que eles se sentirem desanimados. Então o princípio é esse, o Senhor nos ajuda a estabelecer, então estabelecer metas com a ajuda do Senhor, e a outra coisa é ajudar a cumprir essas metas, porque às vezes os jovens são bons, e nós também, né? Somos bons em estabelecer metas, mas e no dia a dia? E no processo? O meu bispo ele sempre fala, né? Confia no processo, porque às vezes o resultado demora um pouquinho para vir, tem que ter paciência, mas confiar no processo é uma forma de ter paciência que no momento certo as metas vão ser alcançadas. Então, ali eles vão pensar nas metas talvez de relacionamento, metas de estudo, diferentes áreas, né? Física e assim por diante. Eu acho que vale a pena, professores, às vezes os jovens se sentem um pouco frustrados. Eu já fiz meta, não consegui, eu estou desanimado. Então, essas duas histórias aqui, tanto de Nefe, que estava se sentindo fracassado, o que ele fez para ele ter a força de recomeçar? Lembra que, né, Jesus é o mestre dos recomeços e ele nos ajuda a recomeçar. Então, aqui eles vão poder identificar em Nefe o que ele lembrou para que ele pudesse recomeçar as suas metas. E também, às vezes, tem jovem que se sente, fala, inadequado. Fala, minha família não é da igreja, eu moro num lugar muito difícil. Você vai poder trazer a história de Abraão, que ele vivia num lugar muito difícil, né? Na quebrada lá da cidade dele lá, cercado por iniquidade e idolatria. E até dentro da sua família não tinha uma boa influência, até o próprio pai dele tentou tirar a vida dele. Então você vai comparar a vida de Abraão, esse bloco aqui é maravilhoso, da decisão de Abraão de buscar instrução, buscar conhecimento, de ser fiel a despeito do que acontecia e ele alcançou, né? A gente sabe do sucesso que Abraão teve, né? Então eles vão poder comparar a circunstância deles, das dificuldades deles com Abraão e mesmo assim escolher metas que elevem, né? E eu já imprimiria esse PDF aqui, que são princípios maravilhosos de como estabelecer e cumprir metas. Então vai ter ali o passo a passo, por isso que faz muito sentido eles trazerem já as metas que eles fizeram e que talvez está ali parado, está ali congelado. É o momento de retomar isso, de reaquecer e poder colocar o Senhor ali como centro de suas metas. Tá bom? Então tem dicas ali maravilhosas, estudos de caso aqui de jovens que focaram no processo, não exatamente na meta, né? E que focando no processo eles vão poder alcançar. E aqui no finalzinho eu acho que vale a pena passar esse vídeo bem curtinho aqui do Elder Cook, muito bom, porque aqui mostra o Elder Cook, ele entrevistou um jovem que tinha metas lindas, maravilhosas.
E aí ele olhou para o jovem e falou assim, viu, quanto tempo você passa numa rede social? Quanto tempo você dorme? Você está priorizando o seminário? Você trabalha? E o jovem não estava fazendo nada disso. Ele falou, meu, você não vai alcançar suas metas. Olha as suas escolhas hoje. Então você tem que refazer as suas escolhas porque elas não estão condizentes com as metas. E às vezes os jovens têm às vezes esses sonhos, essas metas, mas as escolhas de hoje não estão batendo. Então é importante eles olharem para dentro como é que tá as escolhas do seu dia a dia. Leonel tem um comentário aí, vai Leonel. Isso, né? Antes de a gente passar aí pro ADA, né? Vai passar pro ADA. Eu acho que sim, uma coisa que nós estamos enfatizando é o jovem assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento espiritual. Então, se o jovem nessa atividade não trouxer nenhuma meta, não tem nenhuma meta, o que que eu sugeriria para você como professor? Tá? Que é uma das coisas que nós estamos enfocando. Eles lerem o bloco da escritura durante a semana, ok? E não somente as escrituras obrigatórias, né? Para eles se dedicarem e virem mais preparados para a sala de aula. Acho que essa pode ser uma meta muito boa para poder ajudar esses jovens que talvez não tenham nenhuma meta relacionada a isso, ao espiritual, ao seu crescimento espiritual. Lembrando que talvez eu não vi o artigo, mas talvez lá foque físico, intelectual, emocional, em diversas áreas as metas que nós façamos. Mas se ele não tem nenhuma meta espiritual, talvez essa é uma das sugestões que nós damos para eles focarem aí no estudo completo do bloco da escritura. Perfeito. Assina embaixo. Obrigado, Leonel. Adão, Excelente. É isso mesmo, concordo também. Esse é um grande início, né? Se o jovem tem alguma dificuldade, acho que essa é a principal meta, é a leitura das escrituras. Então, professores, queria agradecer, né, mais uma vez a todos vocês pela dedicação que vocês têm com os nossos jovens e com certeza será uma bênção para eles hoje e no futuro. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.